Boa noite, Dom. Meu nome é Letícia Castro. Cresci em um vilarejo com ruas de pedra e casas simples, onde as árvores pareciam observar as janelas. Minha mãe era muito reservada e meu pai falava pouco, salvo quando exagerava na bebida. Tive 3 irmãos, mas sempre fui a mais quieta, a que prestava atenção em cada detalhe. Casei-me com Marcos Andrade quando tinha 28 anos e ele 33. Ele trabalhava como encarregado em uma empresa de pavimentação numa região próxima. Eu cuidava de uma pequena lanchonete ao lado de um ponto de ônibus. Nossa casa ficava na saída do vilarejo, perto de um canavial, onde se via a plantação quase encostar nas cercas. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos. Marcos saía cedo e voltava tarde, coberto de poeira, mas ainda achava tempo para brincar com nossos filhos, Hugo e Roberto. Minha rotina consistia em cuidar da lanchonete, das crianças, da comida e da casa. Parecia uma vida modesta, mas feliz. Conforme o tempo foi passando, algo mudou. Em abril de 2019, Marcos começou a dizer que viajaria para lugares mais distantes, sem muitos detalhes. Ele sempre viajava a trabalho, mas agora estava mais vago. Até os horários dele ficaram estranhos, e eu sentia que algo se escondia entre as explicações que ele me dava. Ele ficava no celular com mais frequência, dizia que estava sem sinal por vários dias e retornava as ligações em horários esquisitos. Também notei que passou a usar roupas novas que eu nunca tinha visto. Ele parecia desconfortável em responder minhas perguntas e vivia dando desculpas de que era apenas serviço. Além disso, Marcos parou de jantar comigo e com os meninos. Antes, por mais cansado que estivesse, sentava-se à mesa, conversava sobre o dia e ria com as crianças. Agora, dizia ter comido no caminho ou que estava sem apetite. Um dia vi o carro dele parado na frente de casa por quase 20 minutos, mas ele não desceu. Fui ver o que era. Ele estava ao telefone falando baixo. Depois fez um sorriso que há muito eu não via. Me afastei para não ser notada e fingi normalidade quando ele finalmente entrou, mas não consegui parar de pensar nisso. Depois Marcos passou a dormir com o celular no bolso, levava ao banheiro e não deixava ninguém encostar. Se alguém ligava, ele saía para o quintal. Se eu perguntava quem era, respondia que era serviço. Como era algo novo e estranho, fiquei desconfiada. Certo dia, Lena, uma vizinha com quem eu tomava chá à tarde, comentou ter visto Marcos conversando com uma mulher desconhecida em um mercado na região. Disse que não parecia nada profissional. Fiquei sem reação, mas senti um nó no estômago. Nessa mesma noite, notei um cheiro de perfume diferente na camisa dele e marcas que pareciam arranhões no pescoço. Encontrei também um cupom de um lugar suspeito dentro do carro. Em vez de discutir, guardei em uma caixa, pois não sabia se estaria pronta para o confronto. Passei a ter insônia. Uma madrugada despertei achando que alguém me vigiava no quarto. Olhei ao redor e não vi nada, mas não consegui dormir de volta. Aquilo gerava um clima pesado e minha cabeça começou a latejar constantemente. Logo me senti mal ao comer, tinha tontura, enjoo e uma fraqueza que não sumia. Fui ao posto de saúde, fiz exames e nada apareceu. Disseram que podia ser ansiedade. Porém, o desconforto foi crescendo, como se algo me drenasse. Certo dia, varrendo o quintal, encontrei um saquinho amarrado com linhas escuras, sujo de terra, com pedaços de metal dentro. Era algo esquisito. Joguei no fogo sem perguntar a ninguém, tentando não pensar muito no que poderia significar. Marcos começou a ficar fora de casa por mais dias. Dizia que precisava resolver problemas em outras obras. Em 3 de maio, ele chegou com uma expressão dura, como se carregasse um peso enorme. Passou reto por mim, tomou banho e saiu do chuveiro com o olhar distante. Trancou-se no quarto das crianças e me deixou sozinha. Na noite seguinte, escutei barulhos no telhado. Subi com a lanterna. Não achei nada além de pegadas leves na poeira. De manhã, limpei tudo e fui atrás de alguém conhecida por lidar com coisas espirituais. Dona Mirtes, uma senhora que morava perto de um riacho seco. Levei roupa minha, água e uma vela branca. Ela acendeu incensos e passou um ovo pelo meu corpo. Era tudo muito diferente para mim, mas eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Depois, ela pediu que eu quebrasse o ovo num copo. O conteúdo do copo ficou estranho, escuro, com linhas avermelhadas.
Dona Mirtes disse que alguém tinha feito algo contra mim, que queriam me afastar do meu lar. 2 dias depois voltei lá e ela fez um ritual mais intenso, usando arruda, sálvia e um colar de sementes que eu precisava vestir por 7 dias. Avisou que havia traição envolvida, mas não disse de quem. Naquela noite sonhei que eu andava em um terreno seco, cheio de aves mortas. Senti que alguém me observava de longe. Acordei com as mãos sujas, sem lembrar de ter saído da cama. Quando voltei a Dona Mirtes, ela falou que não podia ajudar mais, que usaram terra de cemitério e havia algo sombrio entrando na minha casa. Ela me entregou um pacotinho de ervas para colocar debaixo da cama. Logo depois, Marcos praticamente parou de vir dormir. Me ligava de números estranhos, dizia estar confuso, precisava de tempo. 1 semana depois chegou uma correspondência endereçada a outra mulher, que deixei na mesa sem falar nada. Quando Marcos apareceu para pegar roupas, viu o envelope. Não disse nada. Saiu sem sequer cumprimentar os meninos. Minha saúde foi para o fundo do poço. Febre, calafrios e uma sensação de aperto. Cruzes feitas de galhos apareceram atrás das cortinas. Manchas surgiram no teto do banheiro e lâmpadas estouravam do nada. Comecei a colocar utensílios cortantes sob o travesseiro. Pendurei pequenas cruzes nas portas, mas aquilo não trazia tranquilidade. Hugo e Roberto tinham medo de dormir sozinhos. Diziam ouvir alguém chamando por eles de madrugada. Certa vez os encontrei encolhidos na sala, afirmando que uma mulher estava parada na janela. Fiquei noites sem descanso, escutando ruídos que pareciam vir das paredes. Um dia, cozinhando, o fogão apagou do nada. Quando tentei acender de novo, havia cinzas nos bicos do fogão. Em 29 de junho, voltei a procurar ajuda e fui com Dona Mirtes até um cemitério antigo. Ela me levou até um túmulo sem identificação, acendeu uma vela preta e pediu que eu rezasse sem olhar para trás. Enterrou um lenço meu ao lado da cruz de madeira e disse que, se aquilo não funcionasse, não havia mais o que fazer. Na mesma noite, Marcos apareceu batendo na porta como um doido, quebrando o vidro. Ele entrou molhado da cabeça aos pés, embora não houvesse chuva. Sentou no chão e disse que uma mulher o perseguia, que o chamava de dentro de espelhos, que não conseguia mais dormir e queria sumir. Perguntei quem era, mas ele apenas chorou. Acabou ficando no sofá sem me dar explicação. Na manhã seguinte, levantou, foi ao banheiro, pegou as chaves e saiu. Sumiu novamente. A situação dentro de casa piorou. Uma luz do corredor queimava sempre que eu trocava a lâmpada. As portas batiam sozinhas, sem vento. Os meninos passaram a fazer xixi na cama. Hugo falava que alguém o chamava da cozinha de madrugada, e Roberto ficava calado, olhando para mim como se tentasse avisar de algo. A água do reservatório saiu escura por 2 dias seguidos e cheirava podre, não a barro. Despejei toda a água, limpei o reservatório, mas voltou a acontecer. Chamei um encanador que não encontrou nada errado. Fui buscar ajuda na igreja. Padre Augusto me ouviu, recomendou rezar e aspergir água benta pelos cantos. Fiz isso por 3 noites. Nas 2 primeiras ouvi arranhões no telhado. Na terceira, o crucifixo da sala caiu sem motivo e quebrou a cabeça de madeira. Voltei para Dona Mirtes, mas ela disse que já não tinha como me ajudar, que o que estava dentro da casa não era apenas uma energia, e sim algo que tinha criado raízes. Ela me recomendou outra pessoa, Dona Neuza, que morava num sítio abandonado além de um canal antigo. Ninguém sabia muito sobre ela, só que dominava orações poderosas. Quando a procurei, ela pediu uma foto de Marcos, uma roupa minha e um copo de leite. Dona Neuza me levou para um quartinho sem janelas, onde havia um círculo feito de sal e um saco de terra escura. Mandou eu me sentar com uma vela acesa entre as pernas. Ela murmurou preces num idioma que não conheci. Então me alertou para não interrompê-la. A vela fez um barulho, subiu quase como um jato, mas não me queimou. Só senti um ar quente no rosto. Dona Neuza gritou que Marcos estava preso a um compromisso sombrio e que alguém o havia oferecido em troca de algo. Ela marcou um retorno para o 3º dia, pois precisava preparar algo antes da lua nova. No dia seguinte, a situação ficou pior. Às 3 da manhã, bateram na minha porta dos fundos. Vi a silhueta de uma mulher parada atrás da tela, mas ela não falava. Mandei que fosse embora, mas não teve reação. Peguei um facão, abri a porta e não havia ninguém, nem pegadas, só um pouco de pó no chão.
Na mesma noite, Roberto teve febre intensa e Hugo se recusou a voltar para o quarto. Ficamos todos no meu quarto com velas acesas e vigília. No terceiro dia, retornei a Dona Neuza. Ela trouxe uma caixa de madeira com um pequeno galo preto, carvão e uma vela vermelha. Disse que eu precisaria deixar aquilo em um cruzamento perto de um cemitério e não olhar para trás, mesmo que me chamassem. Fui ao local, deixei a caixa, fiz uma oração rápida e voltei para o carro. Não olhei para trás. Naquela noite, Marcos apareceu sujo e com olheiras fundas. Entrou sem dizer nada, sentou no chão da sala e pediu ajuda. Disse que não conseguia sair da cabeça dele a imagem daquela mulher. Tentei oferecer algo para comer, mas ele recusou. Avisei que ele podia ficar no quarto de Hugo, desde que não assustasse as crianças. Ele ficou trancado ali por 3 dias, levantando só para ir ao banheiro sem falar com ninguém. Dona Neuza me chamou de novo. Levou-me um ramo de folhas picantes, uma cruz de madeira e um pote de terra escura, mandando que eu enterrasse na entrada da casa e colocasse a cruz no quintal, no lugar onde achei o primeiro embrulho com metal. Fiz isso numa sexta de manhã. Ao meio-dia, Marcos saiu, ajoelhou-se diante da cruz e vomitou algo avermelhado. Depois, desmaiou. Corri com ele para o posto de saúde, mas nada detectaram além de fraqueza. Demos soro, voltamos para casa. Naquela noite ele dormiu no meu quarto, mas ficou imóvel, como se não estivesse de fato presente. Nas semanas que se seguiram, a casa ficou estranhamente quieta. As luzes pararam de queimar. As portas deixaram de bater. Mas Marcos não era o mesmo. Andava devagar, evitava o próprio reflexo, queimou as roupas e até jogou o celular fora. Um dia pediu que eu o acompanhasse até a casa de sua mãe, em outro vilarejo, para confessar algo. Lá contou que se envolveu com uma mulher que prometeu ajudá-lo a crescer na obra. Depois de um tempo, eles passaram a se encontrar fora do trabalho. Certa noite, ela o levou a uma casa velha, onde havia velas e um altar, e pediu algumas coisas pessoais dele. Ele, sem pensar, aceitou. Disse que após aquela noite a mulher mudou e ele não conseguia mais se afastar. Ela aparecia em todo lugar. Dizia coisas que mexiam com a cabeça dele, como se estivesse em seus sonhos. A mãe dele o aconselhou a procurar a igreja e se libertar de tudo aquilo. Fomos falar com o padre, mas ele não quis se meter, alegando que não era assunto para ele. Quando voltamos, Marcos começou a ter pesadelos mais fortes. E certa madrugada, às 3, escutei um grito que vinha do quarto dos meninos. Hugo estava sentado na cama, suando. Disse que viu a tal mulher na porta com o rosto escurecido e olhos esquisitos e que ela o chamou pelo nome, dizendo que chegaria em breve. Preferi não acender nada, só o abracei. Ficamos nós 3 ali até o amanhecer. De manhã percebi que os lençóis do outro quarto estavam rasgados, como se alguém tivesse passado as unhas. Havia uma marca na parede, parecendo uma mãozinha comprida. Mostrei a Marcos, mas ele só olhou, sem surpresa. Pedi que ele não saísse, pois eu não sabia o que fazer. Tranquei as portas, desliguei a televisão, cobri os espelhos com panos. Lá fora, os cães da rua começaram a latir como se algo os incomodasse. Depois, de repente, ficaram mudos. Marcos tremia e se escondeu debaixo da cama, dizendo que ela viria buscá-lo. Tentei acalmá-lo com água, mas ele se recusou a tomar. Sentei na cozinha com uma vela acesa, sem saber se o melhor seria sair ou ficar. Por volta das 11 da noite, a vela simplesmente se apagou sozinha, sem vento. O ar ficou muito frio. Ouvi sons do lado de fora e passos no telhado. Corri para perto das crianças, bloqueei a porta do quarto com o armário e esperei o dia clarear. De manhã, vi que Marcos tinha sumido, deixando as botas e a carteira. Perguntei a vizinhos, ninguém o vira. Voltei e passei o dia limpando a casa, jogando sal pelos cantos e queimando incensos, tentando afastar qualquer coisa ruim. Liguei para a Dona Neuza, que me pediu que fosse até ela na mesma tarde. Levei as crianças para a casa da minha irmã, pois não queria arriscar nada. Dona Neuza me recebeu em silêncio, queimava carvão em um pote de barro. Pediu uma roupa de Marcos, jogou no fogo e observou a fumaça escura. Disse que ele não estava sozinho, que algo o exigia como se fosse um direito adquirido. Me entregou um saquinho com terra e uma vela branca. Falou para naquela noite acender a vela onde ele costumava dormir e escrever o nome completo dele num papel com uma gota do meu sangue. Disse que, se eu não fizesse isso, poderia não vê-lo mais.
Fiz tudo exatamente como recomendado, fechei a casa e esperei as crianças dormirem. Escrevi o nome dele, Marcos Andrade. Coloquei o papel debaixo do travesseiro e fiquei sentada na cama. Quando eram quase 3 da manhã, a vela deu um estalo e apagou num segundo. Senti um empurrão e caí no chão. Ao me levantar, vi Marcos parado perto da porta, cabeça baixa, braços caídos. Perguntei onde ele tinha estado, mas não respondeu. Foi até a cama, deitou e fechou os olhos, permanecendo imóvel até a manhã seguinte. Ao acordar, disse que não lembrava de nada, só que a última coisa de que se recordava era estar na casa da mãe dele. Mostrei a ele a roupa queimada, mas não reconheceu. Apontei as marcas na parede e ele não reagiu. Ficamos todos dentro de casa por alguns dias, dormindo juntos. Notei que ele quase não comia. De madrugada, escutávamos passadas pelo corredor. De manhã, encontrávamos cinzas em cantos do chão. Dona Neuza veio uma noite trazendo uma vela preta, uma ave e um espelho com um tecido sobre ele. Pediu silêncio total. Acendeu a vela, sacrificou a ave e derramou o sangue no espelho. Tirando o pano, o vidro parecia escurecido sem refletir nada. Segundo ela, Marcos estava preso, que só o corpo voltara, mas parte dele continuava em outro lugar. A casa começou a dar sinais de deterioração, com goteiras, rachaduras e plantas do quintal secando. Marcos passou a sussurrar coisas sem nexo, anotando datas e fazendo rabiscos nas paredes. Foi quando o encontrei se arranhando com uma lâmina, dizendo que havia algo dentro dele. Tomei a lâmina e tranquei a porta. Dona Neuza me entregou 3 velas, branca, preta e vermelha, dizendo para acendê-las à meia-noite em formato de triângulo e colocar Marcos no centro, sem jamais dizer seu nome durante o ritual. Confiei nela e obedeci. Arrumei as velas no chão, chamei Hugo para me ajudar a colocar Marcos ali. Ele não reagiu. Assim que acendi a 3ª vela, a porta fechou sozinha. O ar parecia denso. Dona Neuza começou a rezar com uma voz grave que soava muito diferente do normal dela. O rosto dela parecia outro e os olhos ficaram esbranquiçados. Marcos se contorceu, gritou que alguém estava chegando, que não deveríamos chamá-la. Uma sombra pareceu atravessar o cômodo e as velas se apagaram. O espelho do criado mudo quebrou na hora. Marcos caiu, inconsciente, e Dona Neuza avisou que seria preciso repetir o procedimento em outro dia, pois ele não aguentaria continuar. Depois do ritual, Marcos dormiu 2 dias inteiros, sem falar ou abrir os olhos. Segundo Dona Neuza, era necessário dar tempo para o corpo dele se recuperar. Ela avisou para eu não acordá-lo, pois poderia complicar o processo. O frio dentro de casa aumentou. Todos os relógios pararam às 3h17 da madrugada e a TV ligava sozinha. Uma vez, de manhãzinha, vi algo passar pelo corredor, mas as crianças estavam dormindo. Hugo disse ter ouvido o pai chamá-lo pela janela pedindo para sair e ver algo. A janela, porém, estava fechada. Desliguei tudo e deixei apenas velas. Cobri espelhos e coloquei recipientes com sal nos cantos. Tampei ralos e tentei me manter firme. Em uma noite, a água da torneira saiu escura. Em outra, o ar estava carregado com cheiro de carne crua. Dona Neuza retornou no 3º dia com um frasco de vidro. Dentro, havia uma pequena imagem de cera cheia de alfinetes. Ela disse ter encontrado aquilo enterrado perto de onde fizemos o primeiro ritual. Pediu uma camisa minha, cortou um pedaço e amarrou no vidro antes de enterrar próximo a um poço desativado nos fundos. Quando Marcos acordou, estava com o olhar perdido, sem saber onde estava, nem lembrava do próprio nome. Ele pediu para sair de casa, alegando que alguém o chamava lá fora. Impedi, tranquei a porta e o levei para a sala. Dona Neuza avisou que forçar lembranças não seria bom e que, se ele tivesse recuperado parte da alma, o restante viria com calma. Depois de 3 dias, ele começou a andar pela casa, mas não falava. Ficava parado em frente aos espelhos cobertos. Certa noite, tentei impedi-lo de tirar um dos panos. Ele recuou ao meu grito. Meus filhos já não queriam mais ficar ali, então minha irmã veio buscá-los, porque também diziam que alguém os chamava pelos ralos do banheiro. Dona Neuza trouxe um pacote enrolado em pano preto com terra, um pote de sal grosso, uma vela vermelha e uma adaga antiga. Disse que à meia-noite, quando a lua estivesse alta, eu deveria fazer uma marca ao redor de Marcos, amarrando os pulsos dele com uma corda que ela me deu.
Desenhei um círculo no chão e abri o frasco de sal. O cheiro era amargo. Dona Neuza começou a recitar nomes que me deixavam arrepiada. Marcos se debatendo e falando coisas sem sentido. Eu não respondi nada, só segui as instruções. Parecia que o círculo tinha vida própria, pulsando. Dona Neuza pediu para eu encarar Marcos nos olhos. Estavam tão escuros que não dava para ver a íris. Ela gritou algo que não entendi. A vela se apagou e um vento forte balançou a casa. Ele berrou. Tudo tremeu e escutei 3 batidas secas na porta. Depois, silêncio absoluto. Quando a vela reacendeu, Marcos estava desacordado e Dona Neuza parecia exausta. Disse que a coisa lá fora ainda estava à espreita, que não havia desistido, mas ficara bloqueada. Recomendou não abrir a porta à noite e não atender se ouvisse alguém me chamar. Por quase uma semana, nada de estranho aconteceu. Marcos começou a falar de forma lenta, lembrando o próprio nome, o meu e o dos meninos. Não sabia nada sobre aquela mulher ou sobre os rituais. Apenas contava sonhos com fogo saindo do chão. Anotei tudo, pois Dona Neuza disse que isso poderia indicar uma volta da entidade. Em 22 de agosto, um pássaro grande entrou pela chaminé e se chocou contra a janela, morrendo na hora. Queimei com ervas. Naquela noite, Marcos teve sangramento nasal enquanto dormia. Disse ter sonhado que estava num poço e alguém o observava lá de cima. Dona Neuza me deu um sino de cobre avisando: se ele tocasse sozinho de madrugada, eu deveria sair com as crianças e não voltar por pelo menos 3 dias. Seria sinal de que a presença tinha entrado em casa outra vez. Pendurei o sino na porta principal. Alguns dias se arrastaram. Em 30 de agosto, o sino tocou 2 vezes às 3 da manhã. Acordei os meninos, corri para o carro e partimos sem olhar atrás. Tranquei tudo e fui para a casa da minha irmã. Liguei para Dona Neuza, que disse para aguardar ela me chamar e se o sino tocasse mais uma vez, era melhor desistir da casa. Ficamos 3 dias longe, ninguém teve coragem de entrar lá, pois diziam ouvir vozes e ver as luzes acenderem e apagarem. No 4º dia, Dona Neuza ligou, dizendo que a força tinha recuado, mas não estava totalmente presa. Precisávamos resolver tudo na próxima lua cheia ou sair de vez. Quando voltei, a casa tinha marcas de cinza no chão. A cruz do quintal estava quebrada e o espelho do banheiro, mesmo coberto, apresentava um reflexo fora de compasso. Dona Neuza chegou um dia antes da lua cheia com uma caixa de madeira lacrada. Disse para não abrir antes da meia-noite. Colocou a caixa na mesa e fez um círculo de sal ao redor. Depois deixou sobre o fogão uma panela com carvão, uma vela grande, uma corda de sisal e um vidro embrulhado. Explicou baixinho que desta vez não dava apenas para afastar a coisa, seria preciso trancá-la de vez, pois a tal mulher ou entidade ainda pairava. Se encontrasse brecha, voltaria. Marcos ouvia tudo de cabeça baixa, sem reagir muito, mas eu via seus olhos marejados de medo. Selamos todas as entradas antes do anoitecer. Cobri janelas com papelão, travamos as portas, desligamos tudo e ficamos na cozinha com uma vela fraca. Os meninos já estavam há dias na casa da minha irmã. Às 6 da tarde, o vilarejo parecia mergulhado em um silêncio pesado. Nem cachorros latiam. Dona Neuza fez outro círculo com terra no chão da sala, pôs a caixa no centro e mandou Marcos sentar ali, com as pernas cruzadas. Amarrou seus pulsos levemente e pediu que ele não respondesse se o chamassem pelo nome. Às 11h30, acendemos a vela maior. Dona Neuza começou a rezar em um tom tão arrastado que era quase incompreensível. A chama nem tremia, mesmo com o ar gelado. Marcos respirava forte, olhos fixos. À meia-noite, a caixa se abriu sozinha. A tampa bateu no chão. Lá dentro havia uma figura de barro sem rosto, com fios de cabelo grudados e pregos cravados nos braços. Dona Neuza a retirou e colocou sobre um pano diante de Marcos. Depois pegou o vidro embrulhado e o pôs em cima do peito do boneco. Disse que aquela era a chave. Ordenou que Marcos falasse seu nome completo. Ele obedeceu. Depois que repetisse: "Devolvo o que não me pertence." Assim que ele terminou a frase, a vela se projetou para cima e se apagou, deixando tudo escuro. Senti um vento atravessar a sala. Ouvi estrondos na porta do banheiro e na janela do antigo quarto das crianças, seguidos de passos arrastados. Marcos começou a tremer. Dona Neuza encostou o pedaço de vidro na testa dele e ele desabou para trás.
A figura de barro se partiu em 4 pedaços, revelando terra escura por dentro. Ela recolheu a terra e jogou numa panela com carvão, ateando fogo. Um som agudo ecoou, mas não vinha exatamente das chamas, e sim de algum lugar embaixo do piso. O círculo de terra pareceu sumir como se fosse sugado. Marcos se contorcia no chão, sem gritar, mas se debatendo. Dona Neuza gritou para eu não encostar nele. Fiquei paralisada. Escutei pancadas secas no telhado, depois algo se arrastando. O espelho do banheiro, mesmo coberto, caiu e quebrou. No maior caco, juro ter visto um rosto que não era o meu. Parecia imóvel, sem pupilas. Gritei, e Dona Neuza me cobriu com um pano, dizendo para eu não abrir os olhos até sentir que o ar tinha mudado. Não sei se demorou poucos minutos ou várias horas. O silêncio voltou de repente, e o calor desapareceu. Marcos deixou de se mexer. Quando abri os olhos, a vela estava acesa de novo, menor e estável. Dona Neuza recolhia os restos de barro num saco, fez sinal de que tudo tinha terminado. Ela pediu que eu varresse aquela terra e jogasse em algum lugar distante, longe do nosso quintal. Fiz isso de madrugada, enterrando sob uma árvore velha. Marcos dormiu por 3 dias, se alimentando só de caldo. No 4º dia, acordou confuso e chorou, dizendo ter sonhado com o pai e com pessoas de olhos brancos ao redor de um rio. Dona Neuza se despediu, deixando um rosário de madeira, uma cruz escura e água benta, avisando que a casa não seria segura depois de certa data, pois o ritual não duraria para sempre. Precisávamos sair dali antes da próxima estação. 1 mês depois vendemos tudo. Abri mão dos móveis, queimamos muita coisa, limpamos as paredes e tapamos um poço que existia no quintal. O comprador não fez muitas perguntas, só queria o terreno para criar aves. Fomos para outra região, mais ao norte, numa casa menor e sem poço. Ali, Marcos conseguiu trabalho consertando cercas, e eu montei outra lanchonete simples. As crianças voltaram a ter sono tranquilo, sem acordar assustadas. Ninguém mais tocou no que vivemos. Nunca falamos sobre o rosto que vi no espelho, nem sobre a terra escura, e evitamos objetos que lembrem do passado. A cruz que Dona Neuza deixou continua pendurada na porta da frente como um lembrete silencioso. Às vezes, antes de dormir, fico olhando essa cruz. Se penso demais, lembro daquele ritual e da caixa de barro. Mas evito trazer tudo de volta. Até hoje não sei explicar exatamente o que aconteceu, só sei que não quero sentir aquela presença outra vez. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá. Meu nome é Murilo. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas acho que preciso contar o que aconteceu depois que minha avó, Dona Magda, faleceu. Se eu não falar, sinto que vou enlouquecer. Prefiro que cada um tire suas próprias conclusões, porque até eu tenho dúvidas sobre o que vivi. Minha avó sempre foi uma mulher reservada, quase uma figura de autoridade na família. Ela se vestia de modo simples, porém carregava um certo ar de mistério. Mesmo sem ser muito alta ou forte, ela preenchia o ambiente. Quando eu era criança, ficava calado perto dela, sem entender o porquê. Com o tempo, percebi que todos agiam do mesmo jeito. O bairro onde ela morava não era muito movimentado e a casa parecia ter sido construída em outra época. Sem especificar datas exatas, posso dizer que a estrutura era bem antiga. As paredes eram grossas e as janelas pequenas, quase como se a casa quisesse se esconder do mundo. A porta da frente rangia, o corredor era escuro, e eu nunca soube se isso era fruto da minha imaginação ou se a casa realmente parecia viva.
A avó Magda tinha um cheiro característico. Não era ruim, mas lembrava a mistura de folhas secas e algo mais forte, talvez incenso ou ervas. Depois que cresci, notei que em certas ocasiões ela exalava um aroma que lembrava giz queimado. Nunca perguntei nada porque achava que fosse hábito dela usar esses produtos estranhos. Ela morava sozinha. Poucos a visitavam, exceto minha mãe e eu. Nas raras vezes em que meus primos apareciam, faziam piadas, chamavam-na de bruxa e riam. Já meus tios evitavam o assunto. Diziam que ela era estranha e possuía modos suspeitos de ganhar dinheiro. De fato, ninguém entendia como ela se sustentava sem trabalhar. Quando chegou a notícia de que ela tinha morrido, eu estava passando por uma fase terrível. Havia perdido o emprego e não conseguia pagar meu aluguel. Então me mudei de favor para a casa de um amigo. Naquele dia eu me senti mal desde a manhã, como se já soubesse. E no final da tarde meu telefone tocou confirmando o que eu temia. O velório foi estranho, silencioso. Havia mais curiosos do que parentes próximos. Meus primos cochichavam sobre possíveis bens que ela tivesse deixado. Falaram em cadernetas de poupança, barras de ouro, até joias antigas. As pessoas passavam diante do caixão sem olhar muito para o rosto dela, como se receassem que ela fosse abrir os olhos a qualquer instante. Eu me aproximei, mas não tive coragem de encarar o rosto dela por muito tempo. Senti algo que não consigo explicar. Um incômodo que não chegava a ser medo, mas também não era tristeza comum. Parecia que alguma presença ainda pairava sobre a sala. Uma semana depois, todos nós fomos chamados para ouvir o tabelião. Esperávamos a leitura do testamento. Meus primos estavam ansiosos, falando alto, imaginando qual seria a parte de cada um. Minha mãe preferiu ficar em silêncio ao meu lado, embora estivesse nitidamente curiosa. Quando chegamos ao pequeno escritório, o tabelião pediu calma, mas minha família não se continha. Ele enfim começou a ler, dizendo que não havia nenhum bem significativo para ser distribuído, nenhum imóvel, nada de valor material. Explicou também que a casa onde ela vivia não estava no nome dela e que se encontrava em condição de posse irregular, sem registro formal, para integrar qualquer inventário. Disse apenas que havia um envelope endereçado a mim, lacrado com um selo de cera vermelha. Foi como se o ambiente pesasse de repente. Meus parentes se exaltaram achando que isso significava alguma grande herança secreta. Um dos meus tios chutou uma das cadeiras, um primo me apontou o dedo, exigindo explicações. Você sabe muito bem que a vovó devia ter algo guardado, mas eu mesmo não compreendia nada, apenas fiquei lá parado segurando aquele envelope. O tabelião me olhou como se estivesse aliviado por se livrar do objeto. A cera tinha um símbolo estranho gravado que eu nunca havia visto. Mesmo sem abrir, eu sentia um calor leve na palma da mão. Levei o envelope para casa e fiquei olhando para ele por horas. Não sabia se lia ou se jogava fora. Deixei passar 2 dias. Ficava ensaiando abrir, mas me dava um nervoso inexplicável. Meu amigo Álvaro, com quem eu dividia a casa, perguntava o que estava acontecendo. Eu não conseguia explicar. Só dizia que tinha recebido algo da minha avó e que não sabia o que fazer. Certa noite, por volta de 9 horas, tomei coragem. Tranquei a porta do quarto, sentei na beira da cama e usei uma tesourinha para romper o selo. Um cheiro estranho saiu do envelope, algo que lembrava incenso queimado. Lá dentro havia uma carta escrita à mão com a caligrafia da minha avó. Ela falava sobre a família, sobre como todos iriam esquecê-la, mas que eu não poderia. Dizia que, de todos, eu era o único a ter uma ligação especial com o que ela chamava de força antiga. Explicava que esse poder não se comprava com dinheiro, mas se conquistava com convicção. Descrevia um ritual para fortalecer laços, com algo que ela nomeou de Zaral. A carta continuava detalhando algumas instruções estranhas. Precisava ser feito em uma noite sem lua, com certos ingredientes e um objeto que ela mantinha escondido. Falava de um espelho antiquíssimo guardado em sua casa que mostrava aquilo que a mente esconde. Eu não entendi metade do que estava escrito. No fim da carta havia um pequeno desenho como um mapa, indicando onde ficava esse espelho e outras coisas. Falava do porão da casa onde minha avó vivia. Eu me senti tonto porque, desde pequeno, sempre evitava descer naquele porão. Era úmido, cheio de caixas velhas e lanternas quebradas.
Guardei a carta e tentei dormir, mas fui tomado por pesadelos esquisitos. Sonhei com corredores escuros, velhos armários e vozes que pareciam ecoar nas paredes. Acordei várias vezes suando. Na manhã seguinte, decidi que iria até a casa dela, mesmo que só para dar uma olhada. Consegui a chave com minha mãe, que me olhou desconfiada. Ela não perguntou nada, mas pude ver nos olhos dela que algo a incomodava. Talvez ela achasse que eu estava atrás de algum dinheiro que a avó pudesse ter escondido, mas na verdade eu só queria esclarecer aquela história. Cheguei a casa num fim de tarde. O portão parecia mais enferrujado do que nunca. Assim que entrei, um vento leve soprou e a sensação de abandono era nítida. A sala estava da mesma forma do velório, como se ninguém tivesse organizado nada. A poeira começava a tomar conta de tudo. Avistei no final do corredor um móvel coberto com um pano escuro. Puxei o pano e vi um espelho grande, de moldura de madeira maciça entalhada. Nunca o tinha visto antes. Fiquei parado, observando meu reflexo. De algum jeito parecia que minhas feições estavam um pouco diferentes, mas não soube dizer o que era exatamente. Senti um arrepio. Não vou mentir, tive vontade de largar tudo e ir embora, mas me forcei a descer até o porão. Encontrei a porta encostada, o que já era estranho, pois vivia trancada. Desci os degraus devagar, temendo que as ripas de madeira estivessem fracas. Ali embaixo a escuridão era quase total. Usei a lanterna do celular para iluminar os cantos. Havia caixas velhas, móveis cobertos, teias de aranha. Depois de vasculhar um pouco, achei uma parte da parede que parecia meio solta, como se tivesse sido remendada às pressas. Pus a mão e senti algo oco atrás da tábua. Dei um empurrão e a tábua se abriu como uma portinhola. Lá dentro, encontrei uma caixa pequena. Abri. Tinha um caderno encadernado em tecido, um pacote de velas pretas e o que parecia ser um lenço com manchas escuras. Peguei tudo e subi correndo. Já na sala, abri o caderno. Na primeira página estava escrito Diário da Magda, com uma letra que eu mal reconheci. Folheei e encontrei relatos sobre uma época em que ela vivia na pobreza, sem conseguir pagar as próprias contas. Em seguida, relatava encontros com pessoas estranhas, insinuando que realizavam orações invertidas, rituais sigilosos. Ela descrevia como, após esses encontros, a vida dela melhorou. Arrumou dinheiro, conseguiu respeito e influenciou familiares. Dizia que descobrira uma fonte que concedia vantagens em troca de fidelidade. A partir daí, o texto ficava mais sombrio. Falava de símbolos e nomes que eu nunca ouvi, repetindo bastante a palavra Zaral. Fiquei arrepiado, embora tentasse me convencer de que poderia ser apenas um delírio de uma mulher idosa. Folheei mais e vi referências a fotos queimadas e cerimônias em lugares afastados. A avó mencionava que precisava escolher alguém na família para transmitir esse conhecimento, sob o risco de perder tudo o que havia conquistado. E repetidas vezes o diário citava meu nome, como se ela me observasse desde que eu era pequeno. Dizia que, ao me ver assustado nas visitas, ela via potencial, que o receio era sinal de sensibilidade. Aquilo me deu calafrios. Mas o que me deixou mais impressionado foi a menção a uma data específica para cumprir o tal ritual descrito na carta, ressaltando que deveria coincidir com uma noite sem lua. Fechei o diário e respirei fundo. Pela janela, o sol estava quase sumindo. Eu não queria ficar ali depois que anoitecesse. Então, guardei tudo na mochila e saí apressado. Prometi a mim mesmo que não voltaria tão cedo. Naquela noite, dormi pouco. Tinha a sensação de ver a sombra da minha avó perto da cama. Em certos momentos, eu quase sentia o cheiro de ervas queimadas. Quando acordei, estava exausto. Me olhei no espelho do banheiro, tentando me convencer de que era apenas estresse. Dias se passaram. Minha mãe ligou para dizer que a família toda andava se estranhando. Falavam mal de mim, que eu tinha pegado algum papel valioso. Não quis discutir. Apenas falei que não se tratava de dinheiro. Ela não acreditou e também não me perguntou mais nada. Álvaro notou que eu estava mais introspectivo. Perguntava se eu precisava de ajuda. Tentei contar sobre as anotações da minha avó, mas ele riu. Disse que eu estava impressionável. Cara, você está vendo muitos filmes de terror. Porém, quando notou que eu não sorria, ficou preocupado de verdade. Se for algo sério, você deveria procurar ajuda profissional.
Um fim de semana resolvi reler a carta e o diário mais a fundo. Precisava entender o que era real e o que não passava de devaneio. Se eu quisesse seguir o ritual, supostamente teria que achar uma data específica e sem lua. A avó dizia que esse era o momento certo para conectar com Zaral. Havia detalhes estranhos, como acender velas pretas ao redor do espelho, pingar umas gotas de sangue sobre a própria moldura e recitar um texto que ela chamou de invocação passiva. Não prometia riqueza imediata, mas afirmava que aquela força abriria caminhos para quem fosse corajoso. Confesso que, apesar de achar tudo muito bizarro, me peguei cogitando fazer o que estava escrito. Eu estava em uma situação financeira crítica, sem perspectiva de trabalho. Talvez no fundo eu quisesse acreditar em uma saída fora do comum, mas me sentia dividido entre o ceticismo e uma curiosidade sombria. Decidi não comentar nada com Álvaro, apenas guardei as instruções e tentei levar a vida normalmente. Porém, começaram a ocorrer pequenos episódios que me deixaram desconfortável. No quarto, ouvia barulhos que pareciam vir de dentro das paredes. Pensei que pudesse ser algum roedor, mas não achava sinais de invasão. Meu telefone tocava várias vezes durante a madrugada e quando eu atendia ficava mudo. Tentei bloquear o número, mas sempre aparecia um diferente. Certa vez pesquisei o número que surgira e descobri que sequer existia no cadastro das operadoras. Quando falei isso para o Álvaro, ele disse que era trote ou golpe, mas a expressão dele indicava que achava tudo muito estranho. Minha insônia piorou. Passei a ter sonhos confusos, nos quais eu andava pela casa da avó e via o espelho me chamando, mas sem ninguém falando nada de fato. Era como uma sensação de urgência. Acordava agitado e cansado. Em um momento de desespero, voltei à casa dela. A porta continuava destrancada. Senti um arrepio, pois alguém poderia ter invadido o local. Ao entrar, reparei que os móveis já estavam cobertos de pó. Porém, o espelho seguia impecável, sem nenhuma sujeira, como se alguém o limpasse regularmente. Resolvi encarar o espelho. Fiquei ali, olhando para o meu reflexo por algum tempo, esperando perceber alguma coisa fora do normal. Mas nada aconteceu. O ambiente estava silencioso e eu me convenci de que a minha mente estava me pregando peças. Ainda assim, decidi abrir minha mochila e pegar o caderno. Conferi o calendário para ter certeza de que, naquela noite, não haveria lua no céu. Confirmado o momento, acendi uma das velas pretas e coloquei-a diante do espelho. A carta falava em pingar o próprio sangue na moldura. Hesitei muito antes de fazer isso, mas na minha situação, eu já não sabia se tinha algo a perder. Usei um canivete para dar um leve corte no dedo e deixei algumas gotas escorrerem. O vermelho contrastou com a madeira escura. Senti uma leve tontura, mas não tinha certeza se era por causa do sangue ou do nervosismo. Murmurei algumas palavras que estavam na carta. Eram frases curtas que lembravam algo parecido com latim, mas não exatamente. Nada espetacular ocorreu. Fiquei esperando por ruídos ou sussurros, mas tudo permaneceu em silêncio. Apaguei a vela, peguei meus pertences e voltei para casa. No caminho me sentia meio bobo por ter feito algo assim. Pensei que essa história de ritual deveria ser apenas uma invenção ou superstição da minha avó, que quem sabe precisava se agarrar em algo para explicar o próprio sucesso. Porém, na noite seguinte, Álvaro reparou que eu estava suando e pálido, mesmo com o tempo ameno. Olhou para mim e disse: "Você está bem? Parece que não dorme há dias. É só cansaço." Ele não insistiu, mas eu percebi que me olhava preocupado. Na mesma madrugada, acordei com uma dor estranha no peito. Parecia que o coração estava batendo mais rápido do que o normal. Fui até a cozinha beber água e quase deixei o copo cair quando, por um reflexo no micro-ondas, achei ter visto uma silhueta passar atrás de mim. Corri para acender a luz, mas não havia ninguém. Passei um tempo apoiado na pia tentando me acalmar. Respirei fundo e lembrei das palavras do diário. Zaral se manifesta aos poucos, testa a coragem antes de se mostrar por inteiro. Eu não queria acreditar, mas e se tivesse algo de verdadeiro naquilo tudo? No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada de um antigo chefe me oferecendo um novo emprego, com um salário maior do que eu ganhava antes. Aceitei sem pensar duas vezes. Álvaro comemorou por mim. Disse que eu finalmente estava tendo sorte. Eu, porém, fiquei com a pulga atrás da orelha.
Logo na primeira semana, as coisas começaram a dar certo. Fui bem recebido, recebi elogios, e tudo parecia acontecer de forma quase milagrosa. Não precisei nem apresentar referências. Eles só disseram que gostavam da minha postura e que meu nome havia surgido em uma conversa. Apesar disso, minha vida social se deteriorou. Minha mãe não atendia minhas ligações. Disse que eu estava sendo egoísta ao não compartilhar informações sobre a herança da avó. Meus tios espalhavam boatos de que eu estava usando algo ilegal para enriquecer rápido. Em contrapartida, na parte profissional, eu prosperava. De repente, conseguia pagar minhas contas atrasadas e ainda sobrava dinheiro para coisas que eu nem imaginava. Álvaro até sugeriu que comemorássemos, mas eu não estava no clima. Uma estranheza me rondava, como se eu estivesse esperando um revés. As noites continuavam turbulentas, voltei a ter sonhos com o espelho, mas agora eu via minha avó em pé ao lado dele, com aquele olhar firme. No sonho, ela não falava nada, mas movia os lábios como se me desse um recado silencioso. Eu sempre acordava trêmulo, sentindo o cheiro de incenso. Uma sexta-feira, voltando do trabalho, achei a porta do meu quarto aberta. Álvaro disse que eu deveria ter deixado assim de manhã, mas jurei que tinha fechado. Reparei também que o envelope original, o da herança, estava fora da gaveta em cima da mesa. Perguntei se ele tinha mexido e ele negou. Foi quando começamos a discutir, pois ambos estávamos confusos. Naquele fim de semana, resolvi investigar mais o diário. Ele tinha uma parte que eu ainda não tinha lido, onde a avó Magda detalhava como conheceu um grupo de pessoas dedicadas a Zaral, descrevendo reuniões em casas antigas. Falava sobre oferendas de vinho e coisas que não chegavam a ser explícitas, mas davam a entender rituais pesados. Uma frase ficou martelando na minha cabeça: quem passa pelo espelho e se compromete com Zaral não volta a ver o mundo do mesmo jeito. Fechei o diário de supetão. Meu coração estava disparado. Mesmo sem enxergar manifestações sobrenaturais claras, eu me sentia encurralado por uma força que não conseguia nomear. A luz da sala começou a piscar toda a noite, e os eletrodomésticos falhavam sem motivo aparente. Tentei chamar um eletricista, mas ele não encontrou problemas. Por volta de uma semana depois, Álvaro viajou para cuidar de assuntos da família dele. Fiquei sozinho no apartamento. Senti um certo alívio, pois não teria que dar explicações se acontecesse algo estranho de madrugada. Porém, o silêncio começou a me perturbar. Na terceira noite sozinho, acordei sem ar, como se algo pesasse sobre meu peito. Levei uns segundos para recobrar os sentidos. Levantei e fui ao espelho do corredor. Me olhei e tive a impressão de que meus olhos estavam mais fundos, quase opacos. Senti um choque. De manhã, corri para um oftalmologista, mas meus olhos pareciam normais. Ele não encontrou nada de errado e recomendou que eu procurasse um psicólogo. 2 dias depois, durante uma madrugada, ouvi passos no corredor do apartamento. Abri a porta e não vi ninguém. Fiquei parado ali, sentindo um leve cheiro de ervas queimadas, algo familiar que eu associava à minha avó. Pensei em procurar ajuda espiritual, mas me lembrei de que minha avó sempre dizia que a fé convencional não funcionava para quem já estava comprometido com outras forças. Achei isso absurdo, mas não consegui afastar a frase da cabeça. Quando tentei ligar para Álvaro, ele não atendeu. Na manhã seguinte, mandou uma mensagem dizendo que estava preocupado, pois eu andava falando coisas confusas. Falei que queria conversar pessoalmente, mas ele nunca arrumava tempo. Passei a sentir dores no corpo, principalmente nos ombros. Às vezes, acordava com a sensação de ter sido puxado para fora da cama. Não deixava marcas visíveis, mas o cansaço era real. Minha produtividade no trabalho começou a cair e o chefe reclamou. Em uma tarde, me chamaram na sala dele e disseram que precisavam de resultados mais concretos. Disseram que gostavam de mim, mas que se eu não me recuperasse, não haveria espaço para acomodar falhas. Foi quando me dei conta de que a suposta maré de sorte talvez estivesse se esgotando. Voltei para casa naquele dia decidido a revirar o diário da minha avó mais uma vez. Precisava entender se havia uma forma de encerrar esse ciclo. Folheei as páginas e descobri uma seção que descrevia algo chamado reversão, mas as anotações eram desencontradas. A avó falava que apenas a pessoa escolhida poderia encerrar o ciclo, mas isso exigia um tipo de renúncia que eu não compreendia. Também falava de riscos.
Qualquer tentativa de romper o laço poderia gerar consequências piores. Fechei o diário exausto. Passei a noite em claro, imaginando como seria minha vida dali para frente. Tudo parecia desmoronar e eu não fazia ideia de como reverter. Pensei em procurar a casa dela de novo, mas me veio um medo irracional de encontrar algo ainda pior. No dia seguinte, fui surpreendido por uma mensagem de um número desconhecido. O texto dizia: "Você sabe que não há volta." Apaguei imediatamente, mas o celular tocou em seguida. Atendi e só ouvi respirações. Desliguei tremendo. Pesquisei o número e, mais uma vez, descobri que não constava em lugar nenhum. Nas semanas seguintes, tentei ignorar tudo. Foquei apenas no trabalho. Minha vida social se resumia a colegas de escritório, mas nenhum era exatamente amigo. Meu estado mental piorava, e eu já não diferenciava bem o que era real ou fruto do meu estresse. Comecei a vasculhar a internet em busca de pessoas que tivessem vivido algo parecido. Encontrei relatos de gente que dizia ter passado por experiências estranhas após receber heranças inusitadas. Eram histórias confusas, mas me identifiquei com algumas partes. Durante essa busca, topei com um canal de relatos que descrevia uma situação de maldição familiar. Li a história com a sensação de que estava lendo sobre mim mesmo. Cada parágrafo parecia confirmar que, de fato, algo fora do normal estava em curso. Tentei escrever um e-mail para o dono do canal, mas travei. Fiquei com medo de que me chamassem de louco, ou pior, que me dissessem que não havia saída. Apaguei o rascunho, fechei o laptop e fiquei olhando para o teto. Hoje escrevo aqui neste mesmo diário sem saber ao certo se alguém algum dia vai ler. A dor nos ombros continua, as noites são turbulentas e a minha própria imagem no espelho me parece cansada, com feições que não reconheço. Não sei se ainda tenho coragem de buscar ajuda, pois parte de mim acha que tudo pode ser apenas psicológico. Mas outra parte, silenciosa, sussurra que minha avó tinha razão. Não quero terminar isto de modo catastrófico, mas sinto que já estou além do ponto de retorno. Se estou compartilhando esse relato, é para alertar quem, porventura, receber algo parecido. Cuidado com segredos de família, especialmente aqueles que envolvem supostos pactos e objetos sinistros. Alguns convites não devem ser aceitos, mas se for tarde demais, espero que você tenha mais sorte do que eu. Boa noite, Dom. Meu nome é Ayrton. E eu nasci em um lugarejo bem pequeno, onde as discussões de família pareciam parte da rotina. Quando criança, eu achava que tudo aquilo era normal, mas ao crescer, percebi que havia muito rancor e interesse envolvido. Meus pais se amavam de verdade, mas o entorno era pesado e cheio de atritos. Desde que me entendo por gente, acompanhei disputas por lotes, promessas de boca, brigas por qualquer motivo que pudesse envolver bens. Assim que concluí meus estudos, fui para a cidade maior, determinado a não voltar ao povoado a menos que fosse essencial, mas sempre acabava retornando em ocasiões que não dava para escapar. Nunca tive problemas sérios com meus pais, Rita e Osvaldo, mas o resto da família me causava repulsa. Parecia que não conseguiam passar um dia sem provocar confusão. Em velórios, festas, batizados, era comum ver alguém chorando pelos cantos, outro berrando ofensas sem pé nem cabeça, e mais um saindo pisando duro, determinado a nunca mais voltar. Quem se destacava mesmo era a minha tia Dalva, a mais velha por parte de mãe. Desde nova, ela adorava botar lenha na fogueira. Quando foi morar em outro país, achei que iria se acalmar, mas voltou ainda pior. Ligava para um primo, falava de outro, mandava recados venenosos e assim mantinha todo mundo no limite. Ela dizia que tudo era por justiça, mas parecia sentir prazer vendo o povo discutindo. Era quase um passatempo para ela. E a ironia é que tia Dalva tinha uma vida boa, casa espaçosa, marido, filhos crescidos, não faltava nada. Só que pelo visto a paz a incomodava, então ela causava conflitos para se sentir viva. A pessoa que mais sofria com isso era justamente a minha mãe, Rita. Desde que me lembro,
Tia Dalva adorava implicar com ela, acusá-la de tudo, distorcer situações e transformá-la na grande culpada pelos desentendimentos familiares. Mamãe não revidava, ficava quieta, mas eu via no semblante dela o quanto isso doía. Minha mãe era dessas que detestavam briga e evitava levantar a voz. Não era submissa, mas preferia manter o respeito, independente de quem fosse. Só que por esse jeito prestativo, ela sempre terminava no olho do furacão. Se algum parente procurasse ajuda, era ela quem socorria, sem perguntar de qual lado a pessoa estava. Não importava se aquele parente estivesse jurado pela família inteira. Mamãe dizia que não podia negar ajuda quando alguém estava em apuro. E era justamente isso que fazia com que os outros a vissem como traidora. Só porque ela não tomava partido, recebia visitas furiosas, telefonemas agressivos e ameaças veladas. Era triste ver meu próprio sangue destratando minha mãe, que sempre fora generosa. Por vezes, flagrei seus olhos marejados enquanto ouvia insultos que não cabiam. Depois, ela fingia que nada tinha acontecido, para eu não ficar preocupado, mas eu sabia que tudo aquilo a consumia por dentro. Ela costumava dizer que entendia o comportamento deles e que, em algum momento, acabariam precisando de ajuda de novo. E não é que acontecia? Aqueles que antes a insultavam, mais tarde batiam na nossa porta pedindo favor. Minha mãe continuava recebendo todos de braços abertos, mesmo que visivelmente estivesse cada vez mais cansada. Ela começou a emagrecer e sentia dores constantes pelo corpo. Dormia mal, acordava reclamando de desconfortos nos ossos. Eu tinha certeza de que todo aquele peso emocional estava refletindo no físico. Só que mesmo esgotada, ela levantava cedo, cumpria as tarefas de casa e fingia que estava tudo bem. Uma das crises familiares mais graves começou quando meu tio Cândido faleceu. Ele havia tido 2 uniões meio confusas. Com a primeira esposa, teve 4 filhos. Com a segunda, mais 3. Era algo que todo mundo sabia que daria problema. E de fato, quando ele morreu, virou um caos. 2 lados se formaram. Alguns defendiam a primeira mulher, outros a segunda. O lógico seria que apenas elas e os filhos resolvessem a partilha. Mas tia Dalva se meteu, ligou para meio mundo, colocou gente que nem estava tão envolvida na briga e criou uma confusão coletiva como se quisesse arrastar todos para o furacão. Dali para frente não tinha mais quem ficasse neutro. E a divisão dos bens foi feita de forma desorganizada. Gado, carros, terrenos, tudo distribuído sem muito critério. Mas havia um imóvel em especial que se tornou o maior foco de disputa. Uma casa de 2 pavimentos com vários quartos, localizada na parte central do povoado, famosa pela estrutura imponente. Por causa dessa casa, a discórdia se acentuou. Cada um se achava no direito de opinar, de exigir parcela. Tia Dalva levantava a voz, dizia que não ia tolerar injustiça, chamava uns para brigarem com outros e aquilo não tinha fim. Ameaças, xingamentos, ligações durante a madrugada. A família inteira se esfacelou. Ninguém mais se via, nem em datas importantes. Foi quando surgiu o nome de Amélia, a filha mais nova do tio Cândido, fruto do segundo relacionamento. Ela tinha 19 anos e, segundo se comentava, ficaria com a tal casa. Não havia documento formal, mas todos sabiam que tio Cândido prometera isso em vida. Cândido dizia que queria garantir o futuro da filha, que não a deixaria sem proteção. Então, logo após o enterro, Amélia foi até o povoado para ver a casa e começar a arrumá-la, mas deu de cara com tudo trancado. Trocaram fechaduras, puseram grades nas janelas e cadeado novo no portão. Ela ficou sem saber o que fazer. Procurou alguns tios, ouviu desculpas vazias, e foi aí que ressurgiram intrigas. Gente dizendo que a casa não era dela, que ela só queria se dar bem, que era oportunista. No fundo, todos sabiam que o primeiro casamento do tio Cândido já estava desfeito havia mais de 20 anos, e que os filhos mais velhos tinham recebido outras coisas. Mas ninguém queria perder a chance de lucrar. Sem ter onde ficar, Amélia pediu à minha mãe se podia passar uns dias na nossa casa, até a situação se resolver. Mamãe, como sempre, não pensou 2 vezes. Ofereceu um quarto, comida e carinho, como se fosse da família. E de certa forma, era. No dia seguinte, tia Dalva ligou para a minha mãe ordenando que expulsasse Amélia, dizendo que a garota era ingrata, que só traria confusão.
Minha mãe ignorou, pois não fazia sentido. Amélia não tinha culpa de nada, só estava querendo um teto que lhe fora prometido. Eu, por coincidência, estava no povoado naquela época, trabalhando em casa pela internet. Então pude testemunhar tudo de perto. Notei como minha mãe estava abatida, com olheiras profundas, corpo frágil. Ela dizia que não era nada, mas dava para ver que havia medo em seu semblante. Cheguei a perguntar se ela queria que eu desse um jeito de tirá-la daquela história, mas ela respondeu que não. Eu me sinto excluída por todos, como se fosse culpada de algo que não fiz. Tentei animá-la, mas aquela situação era muito mais complexa do que eu imaginava. Minha mãe disse que não entendia como as pessoas conseguiam transformar um favor simples em motivo para jogá-la no meio de brigas. Ela estava emocionalmente exausta. Eu via aquilo como uma injustiça tremenda, só que na prática ela não cedia, continuava ajudando Amélia mesmo sob pressão. Certo dia, enquanto eu trabalhava no meu quarto, escutei gritos na sala. Parei o que estava fazendo e corri para ver. Era outra tia minha, Betina, que apareceu de surpresa para insultar minha mãe. Dizia coisas muito pesadas que preferi nem guardar na memória. Minha mãe estava sentada com a cabeça baixa, sem conseguir se defender. Quando vi aquela cena, senti uma fúria que subiu pelo meu pescoço e me deu vontade de gritar também. Não aguentei. Entrei no meio para tentar expulsar aquela mulher de dentro da nossa casa. Já chega, tia. A senhora não vai falar assim com a minha mãe aqui dentro. Se veio para brigar, melhor voltar. Eu estava tremendo de raiva, dava para sentir meu coração batendo forte no peito. Ela começou a me chamar de arrogante, dizendo que isso mostrava como minha mãe não me educou direito. Mas eu respondi no mesmo tom. Malcriada, aqui é a senhora que invade a casa dos outros para jogar ofensas. Saia já antes que eu perca a paciência. Quase a empurrei, mas me segurei. Depois que ela foi embora, fiquei um tempo tentando acalmar minha mãe. Mas eu sentia que a partir daquele momento, alguma coisa tinha mudado em mim. Eu não suportaria mais ficar calado diante de tanta injustiça. Foi então que comecei a entender o enredo por trás da discórdia. A primeira esposa do tio Cândido planejava vender aquela casa para meu tio Cláudio por um valor irrisório, só para tirar qualquer direito de Amélia. E a tia Dalva estava dando o maior apoio a essa jogada. Amélia, por sua vez, não queria dinheiro. Ela queria a casa por ser a única lembrança concreta do pai. Só que para a família, isso era um obstáculo, pois, se ela ficasse com o imóvel, perderiam a chance de fazer um negócio vantajoso. E minha mãe virou alvo porque dava abrigo à garota. Diante disso, não foi surpresa quando o tio Cláudio apareceu na nossa porta com a cara fechada, exigindo que deixássemos Amélia fora do caminho, que parássemos de atrapalhar o acordo. Caso contrário, disse que conhecia gente perigosa que resolvia problemas sem precisar de juiz. Meu pai, Osvaldo, que é um homem tranquilo, sem hábitos de gritaria, ficou tão nervoso que eu via as mãos dele suando. Ele tentou argumentar que não estávamos interferindo, apenas deixando a garota ter onde dormir. Mas tio Cláudio foi claro ao dizer que se a família estava se estraçalhando, a culpa era nossa também. A partir daí começaram boatos ainda mais absurdos. Disseram que minha mãe queria ficar com a casa para vender por conta própria, que estava mancomunada com a mãe de Amélia. Pintavam-na como gananciosa, o que era um disparate, já que minha mãe nunca se importou com essas heranças. Numa comunidade pequena, basta uma fofoca ganhar força para todo mundo passar a olhar torto. Eu via minha mãe cada vez mais abatida. Já com Amélia, começou um processo de ansiedade visível. A moça tremia quando falava, evitava sair do quarto e vivia com os olhos inchados de tanto chorar. Um dia veio a irmã mais velha dela, Márcia, filha do primeiro casamento do tio Cândido. Assim que entrou, atacou Amélia sem dó. Você acha que vai conseguir algo com essa historinha? Sua mãe enganou meu pai. Nunca gostou dele de verdade. Falava como se estivesse despejando rancor acumulado por anos. Chegou a gritar que, se Amélia quisesse casa, que fosse trabalhar. Amélia, em meio a soluços, só respondeu: não quero vender nada, só não quero que vendam. É a única lembrança que tenho do meu pai. Nem isso amansou Márcia, que continuou despejando palavras de ódio até se cansar e ir embora. Minha mãe, mais uma vez, tentava intervir de forma pacífica. Por favor, não fale assim, ela não tem culpa de nada, mas não adiantava. Aquele povo vinha, derramava seu veneno e saía, deixando um clima pesado. À noite conversei com minha mãe.
A senhora não pode deixar que entrem aqui para humilhar vocês dessa forma. Está fazendo mal tanto para a Amélia quanto para a senhora. Ela concordou, mas ao mesmo tempo não conseguia barrar ninguém. Tinha medo de aumentar ainda mais as inimizades, e a tensão dentro de casa só crescia. Certa madrugada fui acordado por batidas na porta do meu quarto. Abri, pensando ser minha mãe, mas era a Amélia, pálida e ofegante. Ela disse que não conseguia respirar. Os olhos estavam arregalados, a pele com manchas amareladas. Antes de eu reagir, ela vomitou um líquido escuro e de cheiro horrível. Minha mãe levantou correndo e a levamos às pressas para o único posto de saúde da região. Amélia ficou em observação até o amanhecer. O médico comentou que ela estava num estado crítico, talvez por estresse intenso ou infecção, e que precisariam de mais exames para ter certeza. Mas por ser um posto limitado e sem equipamentos avançados, teríamos que levá-la a um hospital maior, a mais de 3 horas de carro. Falta de recurso e receio de gastos altos acabaram adiando essa transferência. De volta para casa, ela passou a maior parte do tempo sem falar com ninguém, encarando o teto. Minha mãe tentava alimentá-la, mas ela recusava comida, dizendo que a cabeça latejava tanto que não conseguia sequer fechar os olhos. O médico receitou calmantes, mas aquilo não resolvia. Minha mãe decidiu ligar para a mãe de Amélia, Judite, que estava em outra região, sem poder viajar. A mãe mandou algum dinheiro para tentarmos levar a garota a um especialista, mas Amélia recusava ir embora, alegando que precisava ficar perto da casa que o pai prometera. Ela começou um acompanhamento psicológico que ficava a mais de 1h30 de carro do nosso povoado. Minha mãe fez o possível para levá-la às sessões, mas a gente não tinha muito recurso. Em meio a tudo isso, apareceram a ex-esposa do tio Cândido e a filha mais velha, dizendo que iam resolver tudo com certas pessoas brutas da região. Amélia ficou em pânico, tremendo, sem querer ir. Ela só aceitou quando pediu que minha mãe a acompanhasse. Voltaram tarde da noite e eu fiquei esperando ansioso. Quando chegaram, minha mãe disse que conversaram com um homem influente, mas ele se recusou a tomar partido, afirmando que era assunto de família, que só um juiz poderia resolver. O que mais chamou a atenção foi o jeito que Amélia falou lá. Mesmo nervosa e chorando, explicou que só queria ficar com a casa por apego ao pai, que não pretendia vender. E de alguma forma, o homem pareceu respeitar isso. Ainda assim, a confusão continuava sem solução. Em torno de 2 semanas depois dessas tentativas, Amélia acordou diferente, abatida, como se tivesse passado a noite em claro. Quando mamãe foi perguntar se ela estava bem, descobriu que a garota tivera um pesadelo terrível envolvendo o pai, só que nesse sonho ele aparecia de forma repulsiva, com um odor de podridão. Amélia falou que antes sonhava com o pai de maneira carinhosa, mas agora só vinha esse pesadelo, cada vez mais nítido. Ela começou a evitar dormir, segurando o sono até a exaustão. Mas quando adormecia, acordava chorando e dizia que ele aparecia sem a pele inteira, sussurrando que ela não merecia nada. Minha mãe me contava essas coisas com o rosto carregado de preocupação. Notei que Amélia andava mais reclusa. De madrugada, eu ouvia passos no corredor, a torneira ligando e desligando, como se ela tentasse ficar acordada para não sonhar. Eu mesmo comecei a ficar insone, imaginando o que estava acontecendo. O tempo foi passando, cerca de mais uma quinzena, e o estado de Amélia só piorava. Certa tarde, minha mãe me chamou num canto e disse que o cabelo da garota estava caindo muito, entupindo o ralo do banheiro a cada banho. Amélia saía chorando sem entender por que aquilo estava acontecendo. Além disso, ela reclamava de um gosto metálico na boca, como se estivesse mastigando pregos. Por mais que escovasse os dentes, o sabor não saía e parecia deixá-la enjoada. Tinha dificuldade até de comer. Ver uma moça de 19 anos nessa situação partia o coração de qualquer um. Por incrível que pareça, a família deu uma certa folga. As provocações continuaram, mas pararam de aparecer em casa. Acho que perceberam que a saúde de Amélia estava frágil demais para eles continuarem batendo. Ainda assim, o falatório corria solto e diziam todo tipo de barbaridade sobre nós. Tio Cláudio, após as ameaças, recuou e voltou para a cidade vizinha, mas não sem deixar claro que, se mudasse de ideia, ainda faria o acordo acontecer
Eu me sentia preso com vontade de voltar para a cidade grande, mas não podia deixar minha mãe sozinha. Ela também estava murchando e eu tinha medo que, sem mim por perto, algo ainda pior acontecesse. Ficamos uns 2 dias numa espécie de trégua. Amélia continuava abatida, mas chorava menos. Dormia um pouco, embora ainda tivesse pesadelos. Mamãe tentava manter a casa organizada e colocar música para ver se melhorava o clima. Foi justamente nessa calmaria aparente que tudo desandou. Já passava das 3 horas da manhã quando ouvi um grito seco, desesperador. Pulei da cama assustado. Reconheci a voz de Amélia. Corri para o corredor, assim como meus pais. Ela saiu do quarto em disparada. Estava lívida, tremendo, os braços envoltos no próprio corpo. Dizia que havia uma sombra enorme agarrada na parede do quarto com uma forma estranha, quase sólida, que se mexia. Quando cheguei perto, senti um cheiro muito forte, parecido com um ovo estragado, mas pior. Minha mãe cobriu o nariz, meu pai pegou um balde com água benta velha que tínhamos guardado em casa desde uma época de bênção familiar, sem saber se faria efeito. Amélia estava em pânico. As mãos dela sacudiam sem controle. Parecia procurar algo que não conseguia ver. O olhar dela me fez gelar, pois parecia fora da realidade. Tentamos acalmá-la, oferecendo água, pedindo que respirasse fundo. Mas ela só olhava para o quarto, como se ainda visse aquela coisa grudada na parede. Conseguimos sentá-la numa cadeira da sala e então ela começou a chorar descontroladamente, dizendo que achava que estava perdendo a sanidade, que não aguentava mais a dúvida entre realidade e delírio. Ninguém dormiu naquela noite. Eu já estava acostumado a virar madrugada, pois trabalhava até tarde no computador. Mas depois desse episódio, passei a sentir um desconforto constante, como se a casa estivesse carregada de algo que não sei explicar. Mesmo assim, eu relutava em chamar aquilo de sobrenatural. Numa madrugada, cochilando em frente ao computador, ouvi um barulho leve sob a minha cama, como se algo raspasse o chão. Inicialmente achei que era impressão minha, mas o som voltou, mais arrastado, como se alguém estivesse se movendo devagar. Meu coração disparou. Levantei em silêncio e me aproximei da cama. Quando me abaixei para olhar, escutei um estrondo na cabeceira, como se alguém tivesse batido ali com força. Senti o chão vibrar. Fiquei imóvel, suando frio, esperando mais algum movimento. Depois de alguns segundos, criei coragem, olhei debaixo da cama e não havia nada. Ainda assim, eu tinha certeza do que ouvira. Fiquei sentado na beirada, tremendo, até o sol aparecer. No dia seguinte, contei para meu pai. Não quis preocupar minha mãe, então falei só com ele, confessando que achava ter algo estranho na casa. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois me disse que dias antes estava consertando a caminhonete no quintal. Já era quase noite e viu um vulto escuro passando devagar. Achou que fosse minha mãe, mas, ao sair debaixo do veículo, não encontrou ninguém. Procurou em todo canto e nada. Meu pai, que sempre foi cético, admitiu que aquilo o assustou. Também contou que outro dia cochilava na rede e sentiu um empurrão nítido, não muito forte, mas suficiente para balançar a rede. Ele começou a acreditar que havia algo esquisito rondando a casa e até suspeitou que a família, desesperada para tirar Amélia dali, tivesse feito algum tipo de trabalho espiritual pesado. Amélia, em poucos dias, entrou em colapso físico. Mal conseguia sustentar o próprio corpo e passava as horas deitada, olhos abertos, mas sem reagir. Às vezes ficava paralisada, sem encarar ninguém, como se estivesse em transe. Desenvolveu febres altíssimas. Minha mãe tentava baixar a temperatura com panos molhados, mas não adiantava muito. Chamamos 2 médicos locais para examinar, e eles receitaram remédios mais fortes, mas nada parecia trazer alívio. Foi então que Amélia começou a relatar visões perturbadoras. Ela dizia ver o pai aos pés da cama, estático, mas com a aparência toda deformada, como se a pele não fosse dele. Em alguns momentos ele ficava atrás do colchão, com o rosto pendendo, sem olhos, ou com um líquido escuro escorrendo. Coisas que me deixavam arrepiado. Amélia parecia ter cada vez mais raiva e medo. Dizia que aquela visão destruía as lembranças boas que tinha do pai, que se sentia invadida, como se algo estivesse plantando memórias horríveis em seu lugar. Certa noite ela disse para minha mãe: "Parece que estou perdendo o que vivi de bonito com ele."
Só me sobra essa criatura apodrecida. Minha mãe tentou consolá-la. Isso não é real, minha filha. Você está confusa, vai passar. Mas no fundo, as duas sabiam que não era só imaginação. Eu sentia o ambiente ficando mais denso sempre que Amélia falava dessas coisas, como se a casa inteira reagisse às histórias dela. Comentavam até que poderia ter algum objeto enterrado ou feitiço antigo direcionado a ela, coisa que não era incomum se ouvir falar na região. Cerca de um mês depois de toda essa agonia, meu pai me chamou no quintal e confessou que achava melhor Amélia ir embora, pois não conseguíamos lidar com algo tão sério. Ele tinha medo que ela morresse ali e todos nos culpassem. Ele falou isso com os olhos cheios de medo, sem rancor, e eu concordei que a situação era desesperadora. Para completar, os vizinhos começaram a comentar que Amélia estava possuída, que os gritos dela de madrugada não eram normais. Realmente, às vezes, começavam como prantos e terminavam em risadas trêmulas, algo que mexia com qualquer um que ouvisse. A primeira vez que escutei essa risada, um arrepio tomou meu corpo. Meu pai chegou a dormir no meu quarto de tão assustado. O pior foi ver Amélia falando coisas terríveis sobre o pai, insinuando abusos que ela jamais mencionara antes. Era como se de repente tivessem alterado suas lembranças. Minha mãe comentou comigo: "Isso parece que estão mexendo na cabeça dela, apagando o que é bom e plantando só o que é ruim." Nesse instante, ela recordou casos antigos do povoado, de gente que supostamente sofreu bruxaria e teve a memória deformada. E aí concluímos que talvez estivessem fazendo algo semelhante com Amélia, tudo por conta da maldita casa. Era cruel imaginar que parentes seriam capazes de tal brutalidade, mas não duvidávamos mais de nada. Para piorar, a mãe de Amélia não podia vir buscá-la. Estava longe, sem documentos para atravessar. E a garota, mesmo podendo ir, se negava, dizendo que não abandonaria a única coisa que a ligava ao pai. Alguns familiares começaram a demonstrar compaixão, mas ninguém fazia muito, talvez com medo das consequências. O problema maior era que Amélia não queria sair do quarto. Tinha crises de pânico até para ir ao quintal. Se tentássemos ajudá-la a caminhar, ela surtava, gritava, arrancava os cabelos, dizendo que ali dentro pelo menos ela enxergava o que se aproximava, mas lá fora não teria controle. Minha mãe chegou ao ponto de ter que colocar fralda em Amélia, pois ela já não se levantava para ir ao banheiro. Virou um momento de profundo desamparo. Mamãe chegou a desabafar com minha avó, perguntando como alguém podia ter tanto ódio a ponto de destruir uma moça jovem assim. Acabaram decidindo levá-la a um curandeiro famoso na região. Para isso, sedaram Amélia levemente e esperamos algumas horas até ela se acalmar o bastante para entrar na caminhonete. Meu pai dirigiu, minha mãe foi junto no banco de trás, mas não adiantou muito. O homem olhou a garota, fez algumas orações, usou ervas, mas disse que era algo muito intenso, difícil de quebrar. Na madrugada seguinte, ela faleceu. Foi tudo rápido. Amélia estava muito agitada, repetindo que não suportava mais a dor, tremendo sem parar. Minha mãe correu até meu quarto pedindo ajuda. Quando cheguei à sala, encontrei Amélia curvada, vomitando um líquido viscoso de cor verde escura, com um cheiro quase insuportável. Meu pai ligou a caminhonete e conseguimos colocá-la no banco de trás. Ela revirava os olhos, dizia que sentia fogo na garganta. No meio do trajeto, ela simplesmente parou, não se mexia, não respirava. Foi como se o corpo dela tivesse desligado de uma hora para outra. Minha mãe gritava, sacudia a garota, mas não havia reação. Chegando ao posto de saúde, o médico fez de tudo. Tentou reanimar, aplicou medicamentos. Em vão. Amélia se foi ali mesmo. O médico não conseguiu apontar uma causa definitiva. Disse que parecia que o corpo dela tinha desistido. Minha mãe, aos prantos, abraçava Amélia, pedindo desculpas, como se fosse a culpada. E a família mergulhou num silêncio cruel. Ninguém veio assumir responsabilidades, mas todos sabiam que não foi obra do acaso. Já se passaram quase 5 anos. Amélia foi enterrada perto do túmulo do pai, sendo a filha mais nova a morrer. Isso causou mais divisão na família, e a antiga esposa do tio Cândido ficou com fama de fazer bruxaria. As pessoas a olhavam torto na rua, evitavam cruzar seu caminho. Muitos que acusavam também tinham participado da perseguição. A casa continua lá, sem comprador e sem morador.
trancada, enferrujando, cheia de teias, parecendo um monumento ao absurdo. Ninguém tem coragem de entrar. É como se aquele lugar estivesse manchado por tudo o que houve, representando a dor que tirou a vida de uma jovem. Minha mãe nunca esqueceu Amélia. Às vezes a encontro sentada no sofá com o olhar distante. Quando pergunto, ela só responde que lembrou da menina, de como a ajudava a pôr a mesa. Eu também lembro. Mesmo sem ter tanta proximidade antes, acompanhei a deterioração de uma pessoa boa. Isso me marcou para sempre. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar.